crise de todos os tempos de identidade rolando hoje. O tanto de siglas de identidades de gêneros que estão sendo incluídas e ainda tem o mais no final, comprova que nós estamos na maior crise de identidade de todos os tempos. E agora, para variar, começou-se as guerras. E eu não sei vocês, mas nos meus momentos de oração, em algum momento ali, em algum devaneio, um momento de loucura, às vezes a gente questiona Deus e fala assim: Senhor, até quando isso? O Senhor vai intervir, o Senhor vai fazer alguma coisa, está tudo muito louco. Quando que o Senhor vai resolver essa situação? E eu conversando com a minha esposa esses dias em casa em relação a esse assunto, em relação àquilo que eu estou falando aqui, Deus me fez lembrar de um texto que está lá em Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7. O Senhor Jesus já tinha ressuscitado e estava ensinando ali, dando as últimas instruções antes de subir definitivamente aos céus até a sua segunda volta. E os discípulos questionam ele, falam assim: Senhor, então é agora que você vai assumir tudo, vai assumir o trono de Israel, vai restaurar Israel? É agora que você vai resolver o nosso problema? Porque nós temos um problema aqui. E Jesus, com a sua doce elegância e educação, diz assim, ó: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusividade e autoridade ou soberania. Em grosso modo, Jesus falou assim: isso não é problema de vocês. Em relações, em questões, em assuntos do Pai, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser. Só que Ele dá uma resposta a qual os discípulos não queriam ouvir. A resposta que eles queriam ouvir era: Senhor, resolve o nosso problema. Só que Jesus não falou isso. Isso não é agora. Eu vou resolver eternamente um dia, mas não é agora. O problema vai ser resolvido de uma outra maneira. E ele responde a pergunta dos discípulos no versículo 8 de Atos 1. Ele diz assim, ó: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o que Jesus está falando? Esse caos que vocês estavam vivendo aquela época, e o caos que a gente está vivendo hoje, não é o Senhor vir reinar, mas é o Espírito Santo vir sobre nós, e nós sermos a resposta de Deus em meio ao caos que nós estamos vivendo hoje. Você crê nisso? Porque se você não crê nisso, você vai perecer. Se você não crê nisso, você vai entrar na outra parcela. De fato, nós estamos chegando nos últimos dias. Tudo isso que está acontecendo está escrito. Amém? Está escrito. Então nada fugiu das rédeas do Senhor. Tudo que está acontecendo precisa acontecer. E uma coisa interessante é que, em meio a tudo isso, em meio a toda essa loucura que você está vendo ou talvez está vivendo, eu tenho uma palavra de esperança para trazer para vocês, igreja. Aleluia! Eu creio que nós estamos nos últimos dias, e a palavra de Deus diz em Atos, capítulo 2, versículo 17, que também nos últimos dias Ele derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Eu estou empolgado. Eu estou empolgado de verdade. Ai, Espírito Santo. Ou seja, eu estou aguardando o Espírito Santo descer. Eu creio e eu estou orando sobre esse derramar. Eu estou lendo, eu estou assistindo, eu estou buscando.
E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Abre aí em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Abre e deixa aberto, independente de que esteja no telão aí. Vou esperar vocês. Vocês encontraram? Vocês encontraram? Glória a Deus. É um texto conhecido, mas nós vamos lê-lo. Versículo 1 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém? Até aí. A primeira coisa que esse texto começou a falar comigo, e eu comecei a anotar algumas palavras, e estudando sobre isso, sobre os derramar de Deus ao longo do tempo, desde esse até agora, todos eles tinham algumas coisas em comum, que está descrita nesse texto. A primeira coisa que acontece em um avivamento, um derramamento do Espírito, ele vem sobre uma localidade, vem sobre uma região, vem sobre um lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. E é importante o lugar, porque o próprio Senhor Jesus, lá em Atos 1, versículo 4, ele diz: olha, não saiam daqui, porque é aqui que vai ser derramado, é aqui que vai acontecer, é aqui que o Pai vai cumprir a promessa. Então o lugar é importantíssimo, o derramamento ele sempre tem um lugar específico. E a minha oração é que nós juntos comecemos a orar para que esse lugar seja aqui. Seja aqui. Aqui mesmo. Aqui ó, nesse local. Você está entendendo? Você está entendendo? Nesse local. Nessa reunião. Nesse ajuntamento. Primeira coisa que acontece é um local estabelecido. É um local estabelecido. A primeira coisa que acontece é um local estabelecido. Repete assim comigo, a primeira coisa é um local estabelecido. Amém? A segunda coisa que acontece é um de repente. O local foi estabelecido e de repente aconteceu alguma coisa. A palavra ela é específica, de repente. Eles estavam esperando ali, naquele local definido. De repente aconteceu algo. Eu ouvi uma frase anos atrás que me marcou, que diz assim: às vezes demora muito tempo para que as coisas aconteçam de repente. É ou não é verdade? Às vezes nós estamos esperando tanto alguma coisa, e de repente aquilo acontece. E foi o que aconteceu aqui. Eles já tinham escutado essa promessa, eles estavam aguardando, eles estavam reunidos, esperando no local estabelecido, e de repente
veio e aconteceu algo. Tomara que aconteçam de repente essa noite. Tomara que aconteçam de repente nessa noite. Estudando, como eu falei para vocês, estudando a história dos avivamentos, e o que me chama mais atenção e o que eu mais me identifico desde quando eu li a primeira vez, há anos atrás, é o avivamento do país de Gales. E aconteceu assim de repente, um jovem de 13 anos, chamado Evan Roberts, aos 13 anos foi incomodado em sua alma pelo Espírito Santo e começou a orar por 2 motivos. Senhor, enche-me do teu Espírito e traga um avivamento para o meu país. 13 anos de idade, não é uma fábula, não é um conto, aconteceu isso. E esse menino de 13 anos começou a orar e começou a orar e orar, e essa oração levou mais 13 anos. Aos 26 anos, de repente, o Espírito veio sobre aquela localidade em qual ele estava orando, sobre o país dele, aquilo que talvez ele decretou no Espírito dele, pediu para Deus: Deus, vem no meu país, vem nessa localidade, enche-me com teu Espírito. E aconteceu isso. E se você ler a história, o avivamento ele durou pouco tempo, quase um ano, de 1904 até 1905, mas nesse tempo o país inteiro foi varrido e mais de 100 mil almas foram convertidas ao Senhor Jesus. Sabe o que aconteceu? Um derramar e um de repente, e o Espírito Santo veio e fez o que tinha que ser feito. Mas alguém estava esperando, alguém estava orando, alguém estava clamando, alguém estava pedindo por isso. E talvez você nunca orou, ou talvez você está orando, ou nunca passou isso pela sua cabeça. Mas hoje, a minha intenção aqui, em nome de Jesus Cristo, é acender uma chama em cada um de vocês, para que daqui por diante a gente comece a orar por isso, a desejar isso, a ansiar por isso, até que um de repente aconteça. De repente aconteceu alguma coisa. E o que aconteceu? Veio um som. Veio um som do céu. Eu compartilhei até isso lá nas 12 horas que nós tivemos. Deus já estava trabalhando no meu coração. Nós acabamos de ter um momento de adoração aqui. Nós acabamos de emitir som. Nós acabamos de fazer um barulho santo. E eu acredito que esse barulho, esse som chegou até o trono de Deus. Amém? Você acredita que a sua adoração hoje chegou até lá? Porque se você não acredita, você está perdendo seu tempo hoje, essa noite. Nós viemos aqui, nós adoramos, nós fizemos aqui o nosso som com os nossos instrumentos, com as nossas vozes, com o nosso corpo nós louvamos. Mas aqui não foi isso que aconteceu, foi ao contrário, um som veio do céu e encheu aquele lugar. De repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu aquele lugar. Não dá para saber se foi só um som, se foi o vento e o som, mas isso encheu todo o lugar. Todo o lugar. Sabe, eu oro para que nenhum canto desse local fique vazio. Nenhum canto desse prédio fique vazio. Que nem as brechas, que nem as fissuras, que nada fique vazio. Que tudo seja preenchido por esse sol, por esse vento. Imagina, eu acredito que foi mais ou menos como você está na estrada e você está num carro que não tem ar-condicionado. Quem aqui já passou por isso?
Você está na estrada e o seu carro não tem ar-condicionado. E automaticamente você vai apelar para a natureza. Está calor. E aí você vai ligar o ar-condicionado do céu, né? Você vai abrir os vidros. E automaticamente quando você abre os vidros, vem um som, não vem? Um som, parece que é uma turbina de avião. Sabe aquele... Você não escuta mais nada, o rádio que estava ligado já não precisa mais ligar. Eu acredito que o som que está sendo descrito aqui é mais ou menos assim. E encheu todo o lugar. E logo após isso aconteceu algo. Todos, repitam assim, todos. Todos é todos, tá? Todos foram incendiados, todos foram batizados com fogo, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos quem? Os 120 que estavam aguardando no local específico o de repente acontecer. Porque depois, no final a gente vai ver que tinha mais gente. Mas todos se referem àqueles que estavam aguardando, que estava esperando, que estava ansiando por esse momento. Está ansiando por esse momento? A palavra de Deus diz, aqui ó, é explícito, né? Diz que apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. E todos foram incendiados ali. Línguas como de fogo. Veio fogo sobre eles, sobre cada um, né? Foi bem específico, não foi algo assim genérico e geral, não. A palavra de Deus diz que foi específico, foi sobre cada um. Sobre a Angélica, sobre o Rogério, sobre o Thales e assim sucessivamente. Até que todos fossem incendiados. Até que todos fossem incendiados. Eu estou fazendo perguntas e eu espero que vocês estejam respondendo com sinceridade. Quem gostaria de ser incendiado essa noite? Sabe, porque assim, eu não vim hoje trazer uma palavra de bênção, sabe? Eu não vim trazer uma palavra que hoje você vai receber um milagre. Eu não vim trazer uma palavra que hoje as coisas vão desamarrar na sua vida. Sabe que eu vim trazer hoje uma palavra que vai trazer a transformação para o nosso futuro. Essa é a realidade. É isso que eu estou querendo transmitir para vocês aqui. E não é simplesmente pregar sobre um texto que traz um fogo. Eu não estou querendo, não é isso. Eu gostaria de viver isso aqui. Todos foram cheios do Espírito Santo. A presença de Deus é interessante, né? Vamos lá comigo. No primeiro capítulo que nós lemos, diz que veio um som, de repente, e encheu o local. Encheu uma região, um determinado lugar, certo? Mas só no versículo 4 vai dizer que todos foram cheios. Primeiro, a presença veio e inundou o lugar. Sabe, primeiro a presença veio e começou a influenciar. A presença de Deus mudou a atmosfera primeiro. A presença de Deus veio e começou a mudar o ambiente primeiro. Ela encheu todo lugar, todo mundo ficou maravilhado, escutando um som, vendo a glória de Deus primeiro. Mas só no versículo 4, depois que o fogo veio, que todos foram cheios. Ou seja, pode acontecer de você estar num ambiente cheio do derramamento do Espírito Santo, mas não ser cheio.
Mas eu oro para que em nome de Jesus, assim como o texto está dizendo aqui, aconteça aqui também, que todos também sejam cheios. Amém? E quando fala de localidade, quando fala de encher um lugar, é transformação de ambiente para o que estão de fora. Essa é a realidade. Quando a glória de Deus vem no local, quando o Espírito é derramado sobre um local, uma região, é para que impacte e transforme a atmosfera, para que os de fora, os incrédulos, olhem e falem: meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nesse local? O que está acontecendo no meu bairro? O que está acontecendo na minha casa? O que está acontecendo nessa igreja aqui, na Avenida Mutinga? Eu oro para que pelo menos umas 5 pessoas entendam essa palavra hoje. No mínimo, vai ser o suficiente. Vai ser o suficiente. E o resultado imediato, depois que eles foram cheios, a palavra de Deus diz que eles começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhe concedia que eles falassem. E nesse momento, os de fora, que já estavam impactados por aquilo que o Espírito já tinha feito no ambiente, começaram a se maravilhar, porque eles começaram a entender aquilo que aqueles homens que foram cheios estavam falando. E a Bíblia diz que vai dizer que tinha muitos povos ali, gente de várias localidades. E cada um desses povos começaram a escutar as maravilhas de Deus na sua própria língua. E começaram a se maravilhar, começaram a falar assim: meu Deus, o ambiente já mudou, agora eu já estou ouvindo as grandezas de Deus na minha própria língua. O que está acontecendo nesse local? O que está acontecendo? Uns, zombando, falaram assim: estão bêbados. E eu acredito que essa zombaria não foi à toa, porque ninguém zoa alguém assim do nada. Nosso ser humano é mau por natureza, amém? Quem é? Eu sou. Sempre quando a gente vai zoar alguém, a gente vê um defeito da pessoa e zoa ela, não é verdade? Gente, estamos tudo aqui, estamos na igreja, se mentir é pecado, não é verdade? Amém, glória a Deus. Eu vou falar de mim para não expor ninguém, tá bom? Que aí é bullying comigo mesmo. Eu era o Dumbo, não sei porquê. Eu era o Papilão, nem sei quem é o Papilão. Eu era o Duende Verde, por causa da minha orelha. A minha orelha, ela tem uma leve saliência assim, né? Só a pontinha para fora assim. E por muitos anos isso foi um problema para mim. Porque assim, gente, se vocês verem minha foto de neném assim, eu sou um neném muito bonitinho, mas eu já nasci com a orelha desse tamanho. Eu tô falando sério, eu vou pegar uma foto e vou postar nas redes sociais. A orelha já era desse tamanho, então eu cresci e tal, e foi proporcionando assim. Mas graças a Deus pro Senhor, graças a Deus por Jesus Cristo, que meu filho nasceu com a orelha normal. Então nós somos assim. Nós identificamos alguma coisa que nós julgamos ser uma falha ou alguma coisa feia na outra pessoa, e automaticamente a gente começa a inventar coisas, apelidos e por aí vai, não é assim? Amém. E esses caras, eu acredito que foi a mesma coisa. Eles viram ali algumas pessoas meio que embriagadas no espírito, bambeando, porque estava sendo cheio do vinho novo que estava sendo derramado, e falou assim: olha, estão bêbados. Estão bêbados. Mas a verdade é que é a lúcida embriaguez do Espírito Santo que eles estavam vivendo. A embriaguez do Espírito não tira a nossa razão, na verdade ela nos leva a um nível diferente, ela faz com que a gente viva uma vida diferente. E aí acontece o extraordinário. Começa-se
agora o resultado desse derramamento. Pedro se levanta junto com os 11. Pela primeira vez, ele prega cheio do Espírito. Eu acredito que Pedro já tinha dado algumas pregadinhas por aí, ele já tinha curado, Deus já tinha enviado eles para fazer algumas coisas, algumas missões, curar os enfermos, expulsar os demônios. Ele já tinha feito algumas coisas, ele já tinha vivido alguns sobrenaturais andando com Jesus. Mas a primeira vez que Pedro pregou cheio do Espírito foi aqui. Do versículo 14 até o versículo 41, Pedro prega. Ele se levanta cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo e começa a expor o Evangelho. Ele começa a pregar, ele começa a ali ministrar a multidão que estava ali. E o interessante é que Pedro em nenhum momento pediu ou fez algum tipo de apelo para aquelas pessoas que estavam ouvindo a ele. Mas quando um homem cheio do Espírito se levanta para falar das coisas de Deus, aqueles que estão ouvindo começam a ser persuadidos pelo Espírito e falam assim: o que eu preciso para viver esse Jesus? Foi o que aconteceu, as pessoas começaram a desesperadas falar assim: então o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para viver isso que você está falando? Porque quando o Espírito vem sobre uma região, acontece de repente, o fogo de Deus vem e nos queima, nos enche, e se levanta alguém para pregar, e a atmosfera já foi mudada. Quando se prega, não é o pregador que faz apelo, é o pecador que pede para aceitar Jesus. É tipo a pesca maravilhosa. Não foi Pedro que pescou, né? Eu acho que é o apóstolo Luiz Hermínio que fala isso. Não foi o Pedro que pescou, foi os peixes que entraram na rede. É assim que acontece. É o resultado de um derramamento do Espírito. E um culto que começou com 120 pessoas, agora termina com quase 3.000 pessoas convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Já pensou? Já pensou nisso? Estratégia de evangelismo. Vamos orar pelo derramamento do Espírito, para inundar nossa região, para que nós nos levantemos cheio do Espírito, para que pregue e os pecadores venham e se convertam. Não estou descartando nenhum método, não estou descartando nada, tá? Eu só estou dizendo que foi o que aconteceu aqui. E se aconteceu aqui, e aconteceu em vários momentos da história, pode acontecer de novo. Pode acontecer de novo. Do versículo 42 ao versículo 47, vai dizer qual foi o resultado de tudo isso que nós lemos até agora. Diz assim, ó, depois dessa pregação de Pedro, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
culto de avivamento da história aconteceu, que foi aqui que nós lemos. Imagina, sabe, com certeza você já participou de um culto assim. Quem aqui já participou de um culto assim? Dá vontade de se tacar no meio das cadeiras assim, tamanha glória. Sabe, aquele culto que você quer que não acabe. Quem já presenciou isso? Não a delícia? É muito bom. Mas imagina esse aqui. Imagina o dia de Pentecostes, quando desceu e startou a igreja, onde se viu o fogo descendo, onde se sentiu o Espírito enchendo, onde se ouviu o som do céu invadindo a casa. Só que houve uma diferença, aconteceu todo esse movimento, todo esse culto avivado, e o resultado foi uma simplicidade que nós acabamos de ler. Perseverança na doutrina, na palavra de Deus, na oração, no partir do pão, na comunhão entre os irmãos, nas refeições que eram partidas de casa em casa. Vou fazer uma pergunta para você. Quantos irmãos você já convidou para comer um pão na sua casa? Quantas refeições você já partilhou? Será que nós estamos perseverando na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, nas orações? Nós somos um dos povos que menos ora. A reunião de oração e intercessão pode confirmar isso. Charles Finney, que foi um avivalista do século passado, diz que sem muita oração e lágrimas não há avivamento. E ele disse uma outra coisa também: o que mais nós necessitamos nesse tempo é poder do alto. E aqui não é uma acusação, eu estou no meio, tá? Não se sinta acusado por mim. A minha oração que eu fiz durante essa semana, que eu tenho feito já algumas semanas passadas, e que eu fiz hoje antes de vir até aqui, é: Senhor, levanta um povo que intercede, que vai queimar de novo por oração, que vai perseverar, que vai queimar por isso. Eu sei que o amém é tímido porque a gente não gosta de orar. Eu sei. Porque orar dá sono, orar cansa. Eu sei, fica tranquilo. Eu sinto a mesma coisa. Só que nós não vamos viver isso se nós não ativarmos alguma coisa dentro de nós. Se a gente não vencer a preguiça, se a gente não vencer a justiça própria, tipo, eu mereço descansar, eu não preciso orar agora, eu estou cansado, trabalhei, estudei o dia inteiro, ainda tive que chegar e limpar a casa e fazer comida. Vai viver de milagre de multidão. Quem não ora vive só da multiplicação dos pães, nunca é curado de dentro para fora. Quem deseja isso nessa noite? Sabe, eu poderia ser sensacionalista. A gente lê um texto aqui sugestivo. Eu poderia aumentar o tom da minha voz, colocar uma pressão, fabricar uma presença, que você sabe que dá, né? Mas de verdade, do fundo do meu coração, eu gostaria que o Espírito fizesse algo natural nessa noite no nosso meio. Você poderia se levantar com calma, tá?
pedir para